Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre conosco, né, conferindo as participações importantes, personalidades da nossa região do Brasil aqui pela bancada, debatendo junto com você, discutindo junto com você, claro, os assuntos importantes, a pauta aqui da região metropolitana e também os temas de interesse nacional. Telefone aberto, né, programa sempre ao vivo, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, a sua opinião, seu comentário sobre o que a gente discute aqui. E pelas redes sociais também para você participar, a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Comigo nesta edição da bancada do Painel Regional, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha que é do PMDB aqui de Santos, você sabe, ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos também conosco em mais esta edição. E comigo aqui à direita, participação importante também, como sempre, Vicente Cassione, advogado, articulista, mais uma vez com a gente. Na abertura, como sempre, manchetes dos jornais parceiros aqui do Painel Regional, caso do Diário do Litoral, dele circulando aqui por toda a região metropolitana. Está aqui a manchete: STF suspende doações ocultas para candidatos. O Conselho Federal da OAB foi autor do pedido, alegando que a norma vigente na lei eleitoral favorece a corrupção, né? Aqui o DL Banha, ao Heraldo, e o Cassione ganha também esta edição do Diário do Litoral desta sexta-feira, 13, né? 13 de novembro, né? Não estamos mais em agosto, mas não deixa de ser uma sexta-feira 13, para a alegria de todos. Aqui a manchete do Gazeta também, o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, agora centralizado aqui. Procuradoria diz que houve displicência e omissão em Mariana, não é? Isso no mínimo, né? A Subprocuradoria-Geral da República, ou a Subprocuradora, né, criticou duramente a postura das mineradoras Vale, BHP, que são proprietárias da Samarco, por causa das posturas, né, com relação a catástrofe que aconteceu lá com a quebra da barragem, rompimento das barragens, gerando todo aquele acidente e as vítimas fatais ali na cidade de Mariana. Banha recebe aqui o Gazeta, o Heraldo, e o Cassione também ganha aqui esta edição do Gazeta de São Paulo. E a gente agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada dessa edição do Painel Regional. O vereador Banha conosco mais uma vez, prazer revê-lo, tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão, boa tarde, meu querido Heraldo José dos Santos, coração cheio de saudade, meu amigo Vicente Cassione. Sei que tem muita sobra no seu banco de horas aqui no Painel Regional, mas senti muito a sua falta de quarta-feira, onde as vossas colocações nesse programa nos enchem de entusiasmo e de alegria e esperança nos nossos corações. Meu amigo, a nossa amiga Daniela e ao Boturão, um forte abraço. Meu caro Heraldo José, prazer em vê-lo mais uma vez. Tudo bem, né, Heraldo? Prazer é todo meu, Boturão. Eu que sinto-me sempre honrado de fazer parte dessa bancada. Sexta-feira 13, diz que é dia de azar, eu não acredito nisso, é dia de sorte, é um dia como outro qualquer. Cumprimentar o vereador Banha, o professor Cassione e a querida Daniela. Muito bem, Vicente Cassione mais uma vez conosco nesta edição de sexta-feira. Também prazer em tê-lo aqui mais uma vez, Cassione, tudo bem? O prazer é meu, eu não posso deixar de passar o recibo. Essa saudação cada vez mais efusiva por parte dos meus nobres e ilustres pares desta mesa vai me levar um dia às lágrimas. Então eu quero retribuir comovido ao Banha, ao Heraldo, a você, menos a Daniela, que não abriu a boca para falar nada sobre mim. Eu quero comovidamente retribuir as homenagens de joelhos, genuflexo. Muito bem. É uma flex. Daqui a pouco a Daniela, na sequência, confirma aí, né, o nosso telefone e o nosso espaço pelas redes sociais. Eu lembro que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado você revê no YouTube o programa inteiro, os trechos que julgar mais interessantes, né? Sempre atenta à participação do telespectador, né? E, claro, ligado aqui na nossa produção. Conosco mais uma vez a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Dani? Tudo, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa tarde de sexta-feira 13. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, críticas. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Heraldo José dos Santos, existe furo de reportagem ainda, não?
Existe. Então, na verdade, o filme de reportagem hoje em dia. É o dinamismo do repórter, que o repórter é a alma do jornalismo, né? Não adianta dizer que é chefe de reportagem, passador de notícias, que é editor. É o repórter, é aquele que vai para a rua, no lugar do repórter é na rua. Né? Hoje nós temos os repórteres de internet. De telefone. Ficam sentados lá. Não é culpa deles, hein, da maioria. Não é culpa da maioria deles. É a estrutura que leva a isso. Não sei também, viu? Quando eu entrei na faculdade, antes mesmo, eu já conhecia a cidade, já sabia quais eram os bairros. Soltar essa molecada hoje, não sabe não. Bom, quero dizer o seguinte, mas temos show de reportagem, sim. Cumprimentar aqui o Heraldo, Banha, Cassione e aos nossos amigos, o companheiro Luiz Roberto, que atua aqui na Santa Cecília TV, no programa de esportes que antecede o nosso, né? E tem um programa muito dinâmico na Visão FM de Cubatão e o blog, né? O blog do Raposa, né? Ele é o Raposinha lá de Cubatão, né? Raposa Felpuda. Raposa Felpuda de Cubatão. Então, você acessa o blog do Raposa, como eu fiz hoje, por orientação dele mesmo, e você vê lá um texto enorme reportando o que houve ontem em São Paulo, no hotel da cidade, onde havia um evento lá para a entrega do selo Assiduidade APIMEC. Né? A APIMEC é a Associação dos Analistas Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais. Né? Quem recebeu este prêmio foi a Uzi Minas, né? Através do seu presidente, Romeu Irving de Souza. Né? Bom, aí o que acontece, né? Foi feita uma palestra lá, foi dada uma palestra pelo presidente da Uzi Minas, mostrando um déficit de 2 bilhões de reais, né, mostrando que a China hoje tem uma sobra interna de aço que facilita a exportação por um preço irrisório para o mercado internacional, derrubando aqui o aço brasileiro, né, e uma série de outras explicações para o déficit operacional e financeiro que a Uzi Minas apresenta desde 2013 para 2014, né? E ele disse o seguinte, né? Na hora acabou desconcedendo até uma fala ao Luiz Roberto, né? O presidente das Uzi Minas, e disse basicamente o seguinte: não tenho agenda nenhuma com a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, nunca tive agenda nenhuma com ela, né? Portanto não vou a Cubatão, não virá aqui a Cubatão conversar com ninguém, discutir com ninguém. Disse que não há saída para esta decisão tomada pela direção da Uzi Minas. Serão realmente 4.000 demissões até o finalzinho do mês de janeiro de agora, 2016, né? Desmentiu categoricamente a afirmação da prefeita com relação aos TACs, termos de ajustamento de conduta com a prefeitura, e onde a Uzi Minas estaria devendo cerca de 6 bilhões de reais à prefeitura. Diz que isso não existe em hipótese alguma, e disse também que nesse momento chegou lá a informação de que ele havia sido convocado pela CPI, né, do BNDES. Diz que vai à CPI, prova, diz que houveram investimentos aqui na Uzi Minas Cubatão, como investimentos em Ipatinga, que todas as empresas de porte médio alto do Brasil levantaram dinheiro desde 2008, 2009, época da Marolinha, né, que era citada pelo ex-presidente Lula. Isso realmente levantaram. Agora precisa comprovar onde é que esse dinheiro foi utilizado, se é que foi. Então, realmente, algumas coisas importantes, muitas coisas importantes estão aqui. Você entra no blog lá, do blog do Raposa, vai no Google, digita lá, blog do Raposa, aparece lá Raposa Felpuda de Cubatão, e as informações importantes colhidas pelo Luiz Roberto, como disse o Heraldo, um furo de reportagem, um esforço de reportagem do Luiz Roberto. Parabéns a ele, não é? Porque deu aí, então, uma outra visão da situação. Então, muita coisa acaba ficando desmistificada, não é? Dessa expectativa aí os políticos aí se reunindo agora, as reuniões que andam acontecendo, os sindicalistas se esforçando, e a obrigação deles fazer isso realmente, como dos políticos se unirem para tentar virar esse quadro, mas ele já botou um ponto final nisso tudo, e infelizmente a decisão está tomada e não há possibilidade de se modificar isso, e nós vamos ter que arcar com esse tremendo prejuízo aqui na nossa região metropolitana. Fica aí à vontade a Cassione, que vem batendo muito nessa tecla. Eu queria dizer primeiro que, independentemente de ser rude, né, e duro o conteúdo da entrevista concedida pelo presidente da Uzi Minas, e a gente lamenta a realidade que ele traz, e lamenta pela perda que os trabalhadores terão, o importante é que a versão dele foi dada a um jornalista que é jornalista. Se o presidente disse a verdade ou não disse a verdade, isso é outra história. Mas ele colheu a palavra dele. Claro. E é isto que interessa. E é esta a função do jornalista. Porque jornalista que vive de fazer fofoca e que vive de supor
e de opinar dentro da matéria, em que ele tem que reportar a notícia e os fatos, e que tem que ter o compromisso da verdade, a minha saudação respeitosa ao Luiz Roberto pelo trabalho que ele fez e pelo valor que ele tem como jornalista. Muito bem. Pois não, vereador? Olha, eu cumprimento Luiz Roberto, que é um sagaz, um homem muito vivido, principalmente nos meios, não só nos meios de comunicação do rádio, da televisão e do jornal, mas também esportivo e agora investigativo. Mas eu quero cumprimentar também, não posso sair dessa raia de lisura, de denúncia, de correição, a você, Boturão, e todo o painel regional. Obrigado. Porque quem começou a bater e despontar os problemas, porque aqui é uma caixa preta, a Cosipa, os Minas e todo o polo industrial de Cubatão, quem começou a bater nisso foi essa bancada aqui, há muitos anos que vem se falando da gestão Cosipa, os Minas, a relação capital, ações, o que foi pego no BNDES, o que foi investido. Eu acho, agora vou provocando o meu professor, que sempre me ensinou a questionar, a duvidar, a perguntar, será que esse prêmio que chega aí, para um administrador que tem uma massa falida, nas suas próprias palavras, como é que ele ganha um prêmio se ele não consegue reagir uma empresa que tem mais de 50 anos? O prêmio, só para a gente confirmar, é selo assiduidade da APMEC. Assiduidade em quê? Boa pergunta. Assiduidade em quê? Inadimplência? APMEC São Paulo, Assiduidade 12 anos. em tomar dinheiro do governo público? Assiduidade em demitir pessoas? Assiduidade em compor? Porque o que a gente vê hoje, Cassione, Heraldo, são empresas quebradas, alquebradas, falidas, que se juntam e se unem e vêm os verdadeiros, entre aspas, papelórios. Os papelórios que apontam projetos mirabolantes, que vem a redenção e a salvação daquele grupo estatal, que deixa de ser estatal para passar para o privado, que compra a empresa por 565 milhões de dólares, ou seja, isso chega a 2 bilhões, mas consegue pegar um empréstimo, Cassione, e matemática a gente sabe fazer, de 3 bilhões, desde 2001 a 2011. Ou seja, pegou um empréstimo maior do que vale a empresa e ainda sobrou 1 bilhão. E ainda diz que a empresa não tem jeito, não dá para concorrer com o capital, mas em todo o seu projeto, para buscar dinheiro no BNDES, era agregar valor ao aço, fazer tubos, fazer aço inoxidável, fazer aço para a linha branca, sair direto da indústria do bruto e transformá-lo dentro da indústria e ali encaminhar para o mercado interno e mercado externo. Foi feito isso? Não! Cadê o dinheiro que era para fazer isso? Gastou. E agora, o Squassone, que eu também não confio, o senhor pode falar com mais propriedades, eu não confio, não no Squassone, confio no Congresso Nacional, porque pela lista de colaboradores na campanha eleitoral de 2010 até a presente data, meu amigo Cassione, foram mais de 30 beneficiados com o dinheiro da Uzi Minas. Esses mesmos que lá vão estar nessa CPI e que vão estar dentro do Congresso, o senhor acha que esse discurso ou que a fala desse seu Irving, é esse o nome dessa figura? Irving. Romeu pode ter algum, senão, ou pode ter algum pingo, resquício de verdade? Eu acho que cabe aí não só a CPI, mas todos os nossos procuradores da República, nossos procuradores de justiça, começar a saber o que aconteceu com o dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador. Aonde foi investido e cadê todo aquele projeto? Se foi cumprido o projeto. Porque ninguém vai lá buscar dinheiro, Cassione, e vai falar assim, me dá 2 bilhões. Tem que ter projeto.
Tem que ter investimento e onde foi investido. Agora, vamos falar pelo outro lado. Uma empresa que espera morrer os seus funcionários para indenizar uma causa que era líquida e certa. Está aqui o autor da causa, com a questão da questão do benzeno, com a questão da leucopenia. Então, já é o terceiro ou quarto duro golpe que os funcionários recebem desta empresa e sempre muito mal explicado as suas prestações de conta, que teve benesse do governo federal, do governo estadual e do próprio governo municipal, que hoje chora, que hoje sofre e que fica de joelho, porque os filhos da cidade e os filhos da região choram com mais desemprego. Eu acho que precisa mais energia, mais contundência, mais investigação. O senhor não acha que o BNDES é um mar de lama muito maior do que o Lava Jato, professor Cassione? O Dan tá querendo dizer que vai ser uma CPI, né? E eu assino embaixo, eu acho que vai ser também. Olha, Essa vai. querer cobrar do BNDES que ele cumpra o seu dever, dando o dinheiro como tem que ser dado, e cobrando e fazendo prestações de contas, é a mesma coisa que você querer que numa relação consumidor, garota de programa, ela faça uma contabilidade e dê um recibo. BNDES é isso, é um prostíbulo que forneceu, não é, o corpo do seu dinheiro, que é o dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para quem precisava colocar o seu dinheiro no bolso, como regra. O BNDES não é um banco de fomento, não é um banco que dava dinheiro para quem precisava crescer, produzir, realizar, se desenvolver, ampliar a sua produtividade a sua atividade fazer crescer. Não. O BNDES é uma ação entre amigos normalmente do presidente da República ou do governo, e ali se libera. Eu conheço um caso de um cidadão do Rio de Janeiro que tinha uma empresa de recolher em chatões óleo que saía, óleo já utilizado, que saía dos navios. Então, o navio descarregava o óleo nesses chatões e esses chatões levavam o óleo para ser descartado. Esse empresário foi ao BNDES com compadres, com padrinhos, e chegou lá, pediu um dinheiro para adquirir rebocadores. Deram-lhe um dinheiro para adquirir 6 rebocadores. E ele, rindo numa roda um dia, disse: eu não adquiri um rebocador. Peguei o dinheiro, comprei iate, ampliei o meu estoque imobiliário e assim por diante, porque o BNDES está lá mesmo com a teta gorda para quem tiver a capacidade de ter acesso para mamar nessas tetas do BNDES. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, vai você pedir com a sua empresa em ordem dinheiro no BNDES, você não passa da porta de entrada da sede do BNDES. Esta é indiscutivelmente uma realidade. Eu volto a dizer, intuitivamente, eu não tinha nenhuma ligação com a vida do BNDES. No meu primeiro mês de mandato, no meu primeiro mandato como deputado federal, em 1995, está nos anais da Câmara, para quem quiser ver, me deu um estalo, e isso lá atrás, antes de todos esses arrombamentos do BNDES, eu fiz um requerimento pedindo que o BNDES dissesse para quem tinha dado dinheiro, quem eram os seus devedores, de quem o BNDES era credor. Nunca recebi resposta satisfatória, não mandaram, com a desculpa, já disse isso aqui, de que o BNDES, por ser uma instituição financeira, tem que manter sigilo. Não, quem tem que manter sigilo é o banco em relação aos seus depositários, aos seus depositantes. Eu tenho conta no banco, o banco não tem que abrir a minha conta para ninguém.
senão por ordem judicial. Então ele não tem sigilo nenhum, o BNDES, porque ele usa dinheiro público para distribuir para os protegidos. Então ele tem que dizer para quem ele está dando esse dinheiro. Não tem sigilo bancário nenhum. É uma instituição financeira de direito público. Pois bem, não veio. Veio mais ou menos maquiado, sem valores, sem dizer isso, sem dizer aquilo, para quem que ele estava dando dinheiro. Para quem não precisava. Eu já disse aqui, primeiro da lista era Votorantim, do Hermílio de Moraes, segundo da lista era o Gerdau, o jornal Estado de São Paulo estava em 3º ou 4º lugar na lista, a revista Veja estava na lista, entendeu? Então, quem não precisa de dinheiro, na vida é mais ou menos assim, quem tem, arranja com mais facilidade quem lhe dê mais. Quem não tem, por mais que trabalhe, por mais que queira se esforçar, não tem as mesmas facilidades. Esta é a realidade brasileira. Ainda agora, antes de entrar no estúdio, um funcionário da TV Santa Cecília disse assim, o Brasil muda, doutor, tem jeito de mudar isso? Eu disse, meus filhos e os meus netos não vão ver essa mudança. Ele falou, então tem que ser na marra. Eu digo, é o que vai acontecer. Bill Clinton discorda de você. O Bill Clinton me pareceu... Ele esteve ontem, né, só para a gente posicionar aqui o telespectador, no evento da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que aconteceu em Brasília, e disse que o barco do Brasil não está afundando. E disse que é importante frisar as mudanças que o país sofreu nos últimos 25 anos. Citou aí a queda da desigualdade, a redução do desmatamento das florestas amazônicas, que interessa diretamente a eles, Estados Unidos e a Europa, e a diversificação da economia, né, de outros fatores, enfim. Olha, então estamos salvos. A língua e a sonoridade que sai das cordas vocais pode produzir qualquer som, pode emitir qualquer palavra e, consequentemente, você pode opinar, palpitar e asneirar à vontade. Né? É só abrir a boca, sai o que você quiser, desde um palavrão até uma prece. Tudo é possível. O Bill Clinton diz que o Brasil, o navio do Brasil não está afundando. É o barco, né? O barco do Brasil não está afundando. Mas ele não está a bordo. Ele está em terra firme. E digo uma coisa, o que está por trás da vinda de um ex-presidente todo-poderoso dos Estados Unidos vir aqui fazer uma palestra e dizer o que ele disse, eu quero saber o que é que está por trás disso. A gente só vê a notícia dele falando, com uma cara de pouco convencimento, de pouco autoconvencimento. Agora, se era uma encomenda, ele cumpriu o seu papel. Muito bem, a gente vai cumprir o nosso aqui com os nossos companheiros aí, né, colaboradores. Vamos para um rápido intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, segundo bloco do painel regional, com o vereador Banha, com o Heraldo, o Cassione, a Daniela já prontinha para chamar uma matéria importante a respeito do trânsito aqui na cidade, o problema das vans, enfim, que inclusive o Banha tem acompanhado muito de perto isso, vai poder explicar direitinho. Mas você está revoltado aí com o tratamento que recebeu do pessoal da Samsung, é isso, Cassione? Na verdade, a revolta é de, como consumidor, nós somos tratados sempre mal. A impressão que a gente tem quando a gente é consumidor e vai a uma prestadora de serviços, a impressão que a gente tem é que eles estão fazendo favor e que nós temos que entrar de joelhos para sermos atendidos. Eu percebo nos assaltos, quando o sujeito entra à mão armada, num estabelecimento comercial ou em qualquer lugar, como todo mundo serve gentilmente, entrega tudo, dinheiro, celular, passa a mão na cabecinha do bandido, que ele tem um 38 apontado na cara dos outros. Nós, que somos cidadãos de bem, que entramos nos lugares para termos o direito de sermos atendidos como clientes, pagadores, somos, como regra, muito mal atendidos. Há um time de pessoas mal-humoradas, de pessoas mal resolvidas, de pessoas despreparadas para lidar com o público, e isso em todo lugar como regra. Claro que existem exceções. Ontem eu fui à Samsung para tratar de resolver um problema de um celular que estava na garantia.
Samsung, Avenida Washington Luiz, 249, Avenida Washington Luiz, 249, assistência técnica exclusiva. Isto é, ou você vai lá, ou você vai lá, ou você vai lá. Não tem outro lugar. Fui muito maltratado, gente na fila vendo os maus tratos, mas todo mundo quieto, porque a regra é a seguinte, é com ele, não é comigo. É ele que está recebendo o coice. Daqui a pouco eu vou receber o meu, na minha vez. Mas por enquanto é ele. Não há união. Todo mundo finge que está surdo. Eu na hora ainda disse para todo mundo quando eu saí, falei, eu já fiz o meu calvário. Agora cada um de vocês vai fazer. Uma atendente que não tem preparo para atender as pessoas, pode ser uma pessoa de bom caráter, de boa família, mas resolveu mostrar-se mal educada. Resolveu mostrar-se mal educada. Se ela tem problemas, não tem que estar ali. E o problema é quem contrata. Porque quem contrata tem que saber que quem lida com o público, que leva lá o seu dinheiro, tem que ser gente preparada para ser hospitaleira. Então, eu perguntei, eu quero falar com o gerente. Não pode falar com o gerente. Eu quero falar com o dono. Não pode falar com o dono. Quem é o dono? Qual é o nome do dono? André. Qual é o sobrenome? Não estamos autorizados a dar. Por quê? Porque é um dado pessoal dele. Mas eu deixo meu celular com todos os meus dados pessoais. Com fotos, com mensagens, com imagens. E tem uma placa dizendo lá, na Samsung, não nos responsabilizamos se apagarem suas fotos, suas mensagens, seus contatos. Quer dizer, tudo errado pela lei do consumidor. São responsáveis, sim. Eu não levo lá o celular para ser apagado. Levo para ser arrumado, consertado. Resultado, fui maltratado, não me deram o nome completo, que é público, porque você vai na junta comercial e você vai na prefeitura, você tem o nome, mas eu fui no Facebook e achei o nome. O dono chama-se André, esse nome ela deu, o sobrenome ela não deu. André Alias é o nome do dono da Samsung, que teria que ter mais critério para o atendimento dos seus clientes, que vão lá levar a ele o ganha-pão. Nós vamos lá pagar, nós vamos lá pedir uma prestação de serviço, mas não é caridade nem de graça. Então guardem bem, quando tiverem problema com um Samsung, vão preparado com o fígado, com o estômago, com o coração e com a mente, porque o tratamento não é legal. Eu tenho até a foto aqui do André Alias, mas não vou mostrar, está no Facebook dele. A gente descobre fácil quem é. Tem que ver melhor. A moça que me atendeu é Carol. A moça que me atendeu é Carol. Ou melhor, que me desatendeu. Lamentavelmente, eu tenho o direito ainda, tenho a oportunidade, o privilégio de estar aqui dizendo isso. E os outros todos que vão e são maltratados em todos os lugares. Exatamente. Então fica aqui esclarecimento. Como a Samsung e tantos outros, né, prestadores de serviços, E prestam serviço. atender ao público é uma arte e ninguém pode trabalhar sem sorriso no rosto. Porque o cara que não trabalha com sorriso no rosto, você, lamentavelmente, você não está na função devida. Você tem que ter... Vai ser carcereiro. Tá certo? Agente penitenciário. Vamos lá, Fiscarelli, vamos lá então. Eu estive com o presidente da CT de Santos, Antônio Carlos Gonçalves, conversando sobre a reunião que ele teve com o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Acompanha na matéria. O vereador Banha esteve aqui na CT para alguns pleitos ligados à área de transporte, algo em torno dos táxis, uma lei que ele mandou para o Executivo para que seja analisada em termos de corredores de fluidez do transporte coletivo. Isso está sendo analisado pela CT, ele veio aqui para explicar o objetivo dessa legislação. E a outra referente aos usuários do transporte das lotações nos morros. Preocupação dele em termos de segurança desses motoristas, dessas peruas, a qualidade do serviço que eles desenvolvem para a população, isso tudo é um acompanhamento que se dá através da CT e da Polícia Militar. Então, a gente, em cima das reivindicações dele, a gente está atento a essas questões, de forma a atender o pleito da população que foi externado pela conduta do vereador. Então, nós vamos fazer uma análise da legislação e das condutas desses
permissionários do transporte de vans e analisar efetivamente o que eles precisam para que melhore o desenvolvimento dos seus trabalhos. E a partir daí dar um retorno para o vereador nos próximos dias. Qual a importância disso tudo para a população? Para a população, a interlocução da Câmara Municipal com o Executivo é fundamental, até porque os vereadores são os olhos da população no poder legislativo. Eles nos trazem as demandas que nem sempre a gente está analisando, porque a gente não tem essa interlocução tão próxima da população. Então, é fundamental o trabalho do vereador, de forma que a gente otimize os nossos trabalhos para que haja um resultado mais eficiente para a população. Muito bem, eu passo aqui ao banho então para explicar direitinho, afinal de contas, qual foi o problema que mais incomoda aí os proprietários aí de vans, que prestam também, claro, um importante serviço à população aqui de Santos, né, vereador? Eles vão onde não vai o transporte coletivo normal, comum, que são os ônibus, são grandes, são enormes. Então, as antigas lotações, as peruas, combis, que já não existem mais, viraram vans. E essas vans, elas adentram aí nos mais de 17 morros da nossa cidade, nossa região. Muitos lugares de Caxias são ermos, são escuros, são mal policiados. Naquele tempo, a gente andava, até na sua campanha, nós andávamos muito no morro. A gente tinha lá, no Morro de São Bento, uma unidade da Polícia Militar, na Nova Sintra uma outra, tinha outra unidade perto da Lagoa. Você tinha uma série de locais. Quando não era policiado pela Polícia Militar, tinha pontos estratégicos capitaneados e policiados pela própria Guarda Municipal. E a CT, rigorosamente, ela faz o seu serviço de fiscalizador dessas zonas, que é o seu mistério, mas você, para fiscalizar, você tem que dar segurança e garantia para que essas 52 vans possam trafegar com tranquilidade pelos logadouros, que possam ter um atendimento correto, porque é um prestador de serviço que está fazendo o transporte à coletividade do morro, e logicamente que tem alguns senões, como por exemplo, o cidadão, ele é escalado naquele dia no Morro do Zé Menino. Se tiver lá um toque de recolher, se tiver a morte de alguém lá, o cidadão não pode, o cidadão não vai trabalhar, se ele trabalhar ele vai morrer. E se ele não for trabalhar, ele vai ser multado pela CT. Então, se ele correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, eu fui falar com a CT, que ela também não tem poder de polícia, que avaliasse todas essas linhas e chamassem todos esses permissionários do transporte coletivo e visse a periculosidade junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, aonde que são os pontos mais difíceis de se trabalhar, e também essa rigidez, porque eu sempre digo que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Porque a aviação está aí nadando de braçada, no caso a Piracicabana, você não vê mais fiscalização. Tem ônibus até que não passa nem na linha. Sábado e domingo você não vê o ônibus. Mas o coitado do lotação está cansado de levar multa de manhã, de tarde, de noite. São trabalhadores fundamentais e principalmente para uma comunidade que mora no morro, precisa desse transporte, e a gente vê aí um desequilíbrio na sua fiscalização. Para um pode tudo, para o outro não pode nada. Muito bem. E vem mais problema para a CET aí, hein? Atenção, porque a matéria é veiculada aqui pela do Litoral e está em outros sites também, outros jornais aqui da cidade e da região. A partir de segunda-feira agora, dia 16, dezenas, centenas, sei lá quantos são, de caminhões vão voltar aí a estacionar, procurar estacionamento pelas ruas da cidade. O que está acontecendo? A CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, vai retomar aquela área que disponibilizou aí na Avenida Mário Covas, na antiga Avenida Portuárias, para que os caminhões pudessem estacionar, uma área de 1.200 metros quadrados. Então, segundo aqui o Diário do Litoral, cabem nessa área aí 200 caminhões, né? É um número bastante significativo. Eu não sei exatamente quantos caminhões entram em Santos diariamente, né? Mas você estacionando 200 caminhões, você já retira um percentual bastante razoável, né, do problema do trânsito aqui na cidade de Santos. Por que a CODESP vai fazer isso? A gente não sabe exatamente. Vai levantar um viaduto. Levantar um viaduto, exatamente. Desviar vai sair da Mário Covas, vai entrar na zona primária. É a continuação das obras da perimetral. Isso. É isso que é interminável perimetral. É interminável perimetral. E agora vai a CET aí assumir mais uma dor de cabeça para poder equacionar esse é o segundo golpe, porque
O pátio regulador de caminhões, ele está lá em Cubatão, meu amigo Cassione. Esse pátio regulador era 500 mil metros quadrados que a dona Ecovias ganhou para ser um pátio regulador, deixar os caminhões lá, porque se tirar o caminhão daqui, esse caminhão que vem da estrada, ele vai ficar lá, vai sobrar vaga para o caminhão daqui, vai ter que se ordenar, se organizar nos seus terminais, mas o que acontece é que todo mundo vem para cá, fica uma enxurrada de caminhão, porque já não tem onde ir lá. Não vai ter o daqui, vai ficar a casa de ninguém. E está lá, um terminal alfandegado, muito capitaneado com recurso do BNDES, mandou 1.500 funcionários embora e agora está à venda para quem quiser comprar. Parece que já tem até uma multinacional querendo comprar esse terminal que foi ganho de graça com dinheiro do poder público. E eu acho que a CET também tem que atentar para uma coisa que ela já devia ter visto. O número que eu tenho visto de chassis de caminhão estacionados em via pública na cidade é uma coisa impressionante. Só o chassi. Isto é, à noite, aquilo não tem visibilidade. É um perigo você, porque aquilo é largo, são aqueles ferros, a parte pior que tem é a parte do chassi. Quando você ainda tem o caminhão completo, você vê o trambolho todo. Tudo bem. Agora, quando você tem só o chassi, é um perigo. Né? Então, e é proibido esse estacionamento de chassis pelas vias públicas da cidade. Então, eu acho que também aí a fiscalização tem que funcionar. Do mesmo jeito que em todas as grandes obras de construção da cidade, você tem tido o estacionamento de caminhões, de concreteiras, e outros caminhões que fazem fila dupla, param nas garagens dos vizinhos, são os donos da rua. É outra coisa que também tem que ser vista. Em suma, a qualquer momento em que você estiver transitando pela cidade, tem alguém fazendo buraco, tem uma escavadeira, tem um tapume, tem um estreitamento de via, tudo sem sinalização, inclusive. Parece que a cidade é uma terra de ninguém. Não é assim que se trata a população de uma cidade. Em qualquer país civilizado do mundo, a prioridade é o respeito pela civilização. Só para esclarecer o Cassione, existe uma operação deflagrada pela CET chamada Operação Lata Velha. Nessa Operação Lata Velha levaram 50 veículos de pequeno porte. Os veículos, como o Cassione colocou aqui, esses chassis de caminhão, que são mais de 30 ou 40 na cidade toda, abandonados, largados, eles não têm mais espaço para colocar aqui, Cassione. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a função do Estado. Aqueles carros apreendidos pela Federal, pela Polícia Civil, que estão em processo judicial, eles estão sendo utilizados no pátio municipal, que é aquele pátio de pequeno uso, ou seja, de 15 dias, 20 dias, ele tem uma rotatividade grande. E o que está acontecendo? Fizemos o Detran para o Estado, ganharam o terreno, ganharam o prédio, não fizeram o seu pátio, que já só tem na Bertioga, os pátios do Estado deveriam estar aqui, mas estão utilizando o do município. E ainda, Cassiano, para você ficar bem contente, nós pagamos 3 milhões de reais ano só para usar o sistema do Detran. Ou seja, há uma descompensação total. O Estado, nós viramos sucursal do Estado, o Estado não garante absolutamente nada e ainda utiliza o espaço do município e não dá um tostão. Ou seja, esses caminhões estão prejudicados. Essas carcaças que vocês analisam na rua não pode ir para esse pátio que está lá esses carros, porque vai fechar sua capacidade e o Estado só fica olhando e não faz absolutamente nada. Vamos então no rápido intervalo e já voltamos na sequência do painel regional, em instantes. Muito bem, eu volto aqui com o nosso painel regional, terceiro de bloco. Só vou ler aqui uma resposta encaminhada a gente aqui, foi publicada até na nossa coluna diária no DL, do Litoral, pelo Heraldo José dos Santos, né? Resposta à notícia truculência da PM contra manifestantes, criticada pela bancada aqui do programa. A Secretaria de Segurança Pública está esclarecendo aqui a nós, né, que não houve uso de medidas de força no acompanhamento à manifestação da quarta-feira, manifestação que acabou
acontecendo, mas pela metade, né? Porque uma assembleia a ser realizada, a polícia infelizmente não deixou. Né? A PM cumpriu, segundo a assessoria, uma determinação da Justiça do Trabalho para que a corporação garantisse a entrada e saída de qualquer funcionário na empresa. Contudo, os sindicalistas não cumpriram o que determina o interdito probitório e postaram-se nos portões das Minas, não respeitando a distância mínima exigida pela Justiça, que provocou a pronta ação da PM. É importante destacar que foram respeitados todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão. A PM garantiu o livre ingresso ao trabalho, o direito de ir e vir e tal. Aí a manifestação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Heraldo José, é assim que se procede uma assessoria, né, seja de segurança pública, seja na Casa Civil da Presidência da República, seja de onde for. Está simplesmente respondendo às críticas que foram feitas aqui no painel regional. Agora, tem uma coisa que ficou muito estranha e não foi explicado, né? Aquelas fotos, né, da internet com policiais militares jantando, né, lá no refeitório, no restaurante, não sei exatamente, da Uzi Minas, na noite que antecedeu ao movimento. O que os policiais estavam fazendo ali? É isso que eu queria colocar. Por que eles estavam jantando no restaurante no interior da Uzi Minas? O policial, que eu saiba, ele tem que garantir o direito de ir e vir dentro dos logradouros públicos, nas praças, nas estradas. O que eu vi lá, praça de alimentação, um jantar maravilhoso, continua essa vigilância patrimonial lá dentro e fora com as unidades da Polícia Militar, inclusive as viaturas do BOP, lá do BAEP, e a gente vê, acho que é uma desvio de finalidade, porque a gloriosa Polícia Militar tem o mistério de ser o para-choque contra a criminalidade e principalmente contra os abusos e contra o mal feito, mas não trabalhar para a empresa Uzi Minas. Eu quero saber quanto que a Uzi Minas está pagando para a Polícia Militar fazer essa segurança patrimonial. E só para completar, a gente colheu também essas informações que os sindicatos suspenderam, né, outros atos que seriam realizados por toda a região metropolitana por causa do forte contingente de policiais militares no entorno ali da Uzi Minas. E outra coisa que me deixou realmente surpreso foi essa denúncia aqui do presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui de Santos, da Baixada, o Florencio Rezende de Sá, conhecido por Sassá. Né? Ele disse que os sindicalistas estão sendo perseguidos pela PM. Né? E citou como exemplo, durante uma reunião lá na filial do sindicato em Cubatão, haviam lá 4 soldados da Rondas Ostensivas, né, Heraldo? Rocan, isso. Da Rocan, né? E com apoio, inclusive, de motocicletas, né? Enfim, por que esses guardas da Polícia Militar foram lá na porta do filho? O que ia acontecer lá na porta do sindicato? Os sindicalistas iam o quê? Sair com uma bomba? Iam explodir a cidade? Claro que não. Né? É um exagero aí, pô. A PM, na verdade, tem que garantir a entrada de quem quer trabalhar, sim, isso na porta da usina, e não do lado de dentro e nem na porta do sindicato. Mas a gente está sendo maldoso aqui. A Uzi Minas, benemérita como estava apenas cumprindo uma missão evangélica ao chamar os policiais para fazer a refeição à noite lá dentro. Dando de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Ronaldo, pois não. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma observação. De algumas semanas para cá, Boturão, o colega Banha, eu tenho observado que o professor Cassione, ele tem um sorriso no semblante. Não é um sorriso só, né, estampado nos dentes. É um sorriso, apesar desse probleminha todo com a Samsung e tal, o Cassione modificou. Ele não está mais com aquele ar carrancudo. Não é? Mas, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você, vereador. Mais leve. A Câmara aprovou uma autorização para que o prefeito se utilize de valores que estão depositados judicialmente. Como é que vem a ser isso? Esse dinheiro não é por conta de recursos de alguém que está demandando contra a prefeitura? E se a prefeitura eventualmente vir a perder esses processos? Se o dinheiro não está mais lá? Não, ele está utilizando, em vez de ele ficar lá adormecido, esse dinheiro lá nos depósitos judiciais, que às vezes demandam 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos. Pega essa ação do Cassione com os leucopênicos, que deu 29 anos. Então a prefeitura poderia fazer muita coisa. Então a prefeitura
é a garantidora desse dinheiro. No caso da perda da ação, ganhou, perdeu, vai pagar. Do que ficar esse chuva de depósito. Para quem que é bom o depósito? É bom para o banco. Fica no banco. O banco quer dinheiro. Agora, Vende dinheiro, né? uma coisa que eu quero chamar a atenção, isso nós já falamos uma vez com o Zé Vitor, e tentamos passar isso para o Congresso Nacional. Cassione, é um desperdício o número de, falamos de veículos agora, o número de veículos que ficam à disposição da Justiça, eles ficam por tanto tempo, mas por tanto tempo, porque eles depois são vendidos como sucata, não é bom para o Estado, não é bom para quem era o dono do veículo, não é bom para ninguém. Então nós temos aí 3 prejuízos. Se quando esse veículo fosse apreendido, porque logo não se fizesse uma venda, licitava, vendia, esse dinheiro ficaria à disposição ao final da lide. Conta remunerada, né? Lógico, uma conta remunerada, e o cidadão, quem ganhou, quem perdeu, depois é o que fez aqui mais ou menos nessa legislação com relação a depósitos judiciais. Vai ser bom, vai incrementar a saúde, a educação, que seja também feito bom uso desse dinheiro, que também para pegar o dinheiro de lá, para cá e para jogar fora, também não adianta muita coisa não. Precisamos de dinheiro na saúde, na educação, principalmente na segurança, porque o povo anda já cansado, não com o semblante do deputado Cassione, nosso... Não me chama de deputado, que eu levanto da bancada e também eu retiro. Meu amigo professor Vicente Cassione, que tem recebido os bálsamos e os lenitivos de cura medicamentosos que tem espargido de mãos cheias essa felicidade, essa alegria, e eu tenho visto, olha, ficar hermanado e ombreado ao seu lado aqui é fonte inesgotável de sabedoria e de energia. Graças a Deus, o senhor está aqui entre nós. Então deixa eu chamar a Daniela Fiscarelli. Pois não, Dani? O Manelão do Bitaru está parabenizando todos os componentes da mesa e comenta: Banha, como você é jovem, tem que participar de muitos programas. Eu e o Dr. Cassione já somos idosos, então temos que ter nossa folga semanal. Tá certo, desculpe, Daniela, é verdade, é verdade. Vocês são experientes, mais vividos, só isso. Mais participações aí, Daniela? O Sidney do Gonzaga está comentando: eu sou funcionário da COSIPA desde janeiro de 1970. Acompanhei todos os passos da empresa. Estou há 45 anos lá dentro. E o que eu lamento é que a Usiminas está dando sinais que a produção está sendo prejudicada há uns 2 anos. Todos os políticos da região, com exceção do Banha e alguns outros poucos, se manifestou nesta época, principalmente a Márcia Rosa. Ela falta com a verdade. Nenhum político estava engajado com este assunto, mesmo os problemas já sendo visíveis. Sinceramente não vi grandes participações aí, grandes preocupações públicas, né, com relação a essa situação, né? O Cassione falou com propriedade e a gente falou aqui muitas vezes, a COSIPA, e quando mudou para Usiminas, sempre foi uma caixa preta. Eu tenho muita informação, até porque trabalhei lá, Cassione, e passei naquele fatídico período de transição, onde demitiram lá, na época, naquele tempo era, vamos mandar os 560 trabalhadores, 590 trabalhadores embora para privatizar a companhia. Estamos falando em 4 mil, ninguém se mete. 590 parou, o sindicato parou, o Uriel ainda fazia parte do sindicato, e outros ícones aí do sindicalismo. E não resolveu, foi aquele mote de queria mandar o pessoal embora, que ia privatizar, que ia melhorar, que ia priorizar os salários de quem ficou, que ia valorizar o funcionamento, e não foi nada disso. Já naquela oportunidade, já se falava, na década de 90, a Nippon Steel fez uma proposta milionária para comprar a COSIPA. Ela queria a fábrica de oxigênio e o porto, e queria que demitisse todo mundo, indenizava todo mundo. Estamos falando década de 90. Exatamente. E parece que está se consumando nesse instante, mas vai ser briga de cachorro grande, Cassione, porque tem um grupo belga aí, o ítalo-belga, tem o grupo do Japão, o Nippon Argentino, tem o Ítalo Argentino, tem a Nippon Steel, e agora tem um gaúcho sabido, que esperou a ação cair de 42 reais,
para R$4. Ele acabou comprando tudo, ele hoje é o presidente. Como é o nome dele? É o controlador, Lírio Pazinotto, alguma coisa assim. Do lodo saiu o Lírio, né? Ele tinha 4% dos papéis da empresa. Colocou uma pessoa de sua confiança lá dentro e comprou, agora recentemente, as ações da BTP. BTP, Brasil Terminais Portuários, não é isso? Pois não, Daniela. O Emerson do Gonzaga está perguntando: Cassione, tudo que foi feito até agora para a Uzi Minas, tanto o governo federal quanto municipal e estadual, ninguém sabia que ia fechar e agora ficam todos espantados falando do assunto. O que você acha dessa falta de conhecimento de todos os governos? Não existe falta de conhecimento. Não existe nada oculto. Tudo que a gente pensa que é oculto para fora. Dentro do ambiente, todo mundo sabe o que vai acontecer. É evidente que a Uzi Minas não tomou essa decisão de quinta para sexta-feira, de um dia qualquer, de um mês qualquer. As coisas não acontecem assim. Tudo o que acontece nos bastidores não aparece no palco. Quando você vê o show no palco, o teatro, estão ali os atores, mas você não vê o que está por trás. Esta é a realidade do que nós conhecemos na governança ou na desgovernança brasileira. Quando você pensa que as intenções são boas, desconfie de tudo que está visível. Não é novidade nenhuma para ninguém que o povo seja sempre o último a saber. E, de certa maneira, merece ser o último a saber. O povo, não os empregados da cozinha, mas o povo em geral tem uma provocação para ser enganado. Nós vivemos o tempo em que cada um pensa em si. Se o camarada está sendo maltratado na fila, mas não é ele, problema dele. Não sou eu. Se o camarada está sendo abandonado sem socorro na via pública, eu passo direto. Problema é dele, não é meu. Só que toda vez que o problema é dele, um dia esse dele sou eu. E aí todo mundo vai agir da mesma maneira. É uma falta de solidariedade, é uma falta de união, é uma falta de ação em conjunto. Cada um só pensa em si. E a verdade é a seguinte: havendo em casa, como diz aí a reportagem dessa Vanessa, que escreveu um texto espetacular sobre a Rede Globo de televisão, né? Se você tiver um cantinho no sofá e uma Rede Globo para assistir e uma novela para ver à noite, está resolvido o problema. Esse é o seu entretenimento, esse é o seu lazer, não é? Da maioria do povo brasileiro. 96% das pessoas, da população brasileira, tem televisão. Professor, tem menos geladeira nas casas, estatística comprovada, do que televisão. E 96 milhões de brasileiros. 96% tem televisão. E 98 milhões de brasileiros, quase metade da população, assiste o tempo todo a Rede Globo de televisão. Por que eu faço a crítica sempre? É por isso. Que nenhuma emissora dos Estados Unidos da América do Norte tem essa audiência, jamais terá. Nenhuma tem. Só quando a final do Super Bowl, e existe uma divisão, não é só uma emissora, CBS, ESPN, eles se dividem lá para ver quem é o exclusivo da vez. E por que eu faço a crítica? Quando um povo não tem escola, não tem universidade, e não tem capacidade de ter opinião formada, e tem 98 milhões de brasileiros vendo novela e vendo aquelas porcarias todas que são exibidas, como é que você quer que melhore a cabeça do brasileiro e do povo brasileiro em termos de formação, de educação e de conscientização? Uma boa reflexão para o final de semana, né? A gente se encontra na segunda-feira. Obrigado, Banha, obrigado, Heraldo, Vicente Cassione, Daniela sempre com a gente, segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite. Obrigado, tchau.